Vamos lá, gente, vamos começar a falar agora de um assunto que é extremamente importante no processo civil e cai muito em prova de tribunais, muito, tá? Sobre capacidade das partes, sobre as partes e seus procuradores, tudo bem? Esse assunto, ele está dentro do assunto chamado pressupostos processuais. Então nós temos que conversar aqui, organizar, né, essa parte do estudo, do edital. Basicamente você vai ter que conhecer do artigo 70 ao artigo 75 do CPC. São dos artigos mais importantes que eu chamo muita atenção para você estar analisando isso aí. Então vamos lá, me acompanha com o código, se tiver com o livro, me acompanha com livros em mãos. Já indiquei para vocês o meu livro, para vocês estarem estudando, estarem acompanhando a matéria. Então vamos lá, esse assunto é importantíssimo, tá? Então vamos lá, vamos começar a conversar aqui o seguinte. Quando a gente fala sobre as partes no processo, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, tá? Nós temos, no estudo da capacidade das partes, três tipos de capacidade, tá? Então nós temos a capacidade 1 de ser parte, dois, a capacidade de estar em juízo, 3, a capacidade postulatória. Então, nós temos três tipos de capacidades no processo civil, tá? Então, quando a gente fala aqui em capacidade das partes, você tem que conhecer bem esses três tipos de capacidades. Nós temos a capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória, tudo bem? Quando a gente fala aqui em capacidade de ser parte, é a capacidade de ser autor, de ser réu, de ser um terceiro no processo civil. Em regra, quem tem capacidade de ser parte no processo civil? Todo mundo que tiver personalidade jurídica. Todo mundo que tiver capacidade de direito, tá? Então, se você nasceu com vida, se você tem personalidade jurídica, automaticamente você tem uma aptidão genérica para ser titular de direitos e obrigações. Automaticamente você tem capacidade de ser parte. Então, quem tem capacidade de ser parte no processo civil? Todo aquele que tiver personalidade jurídica. A personalidade jurídica, pelo direito civil, ela começa com o nascimento com vida. Então, você nasceu com vida, automaticamente você tem uma aptidão para ser titular de direitos e obrigações, automaticamente você terá capacidade de ser parte. Ou seja, uma criança, por exemplo, com 2 anos de idade, ela pode ajuizar uma ação? Pode, sem problema nenhum, tá? Nasceu com vida, um bebê, um recém-nascido, ele terá automaticamente capacidade de ser parte. A capacidade de ser parte é a capacidade genérica que todos têm, tá? De ser autor, de demandar, de ser demandado, né? Ou de intervir no processo como um terceiro. Já a capacidade de estar em juízo, tá? Ela já é a capacidade de estar no processo independentemente de auxílio de ninguém. E em regra, nos termos do artigo 70 do CPC, terá a capacidade de estar em juízo quem tiver capacidade de fato ou de exercício dos seus direitos. Quem tiver a capacidade de exercitar, né, no mundo fático e praticar os atos da vida civil, independentemente de autorização, de assistência, de representação, automaticamente terá a capacidade de estar em juízo. Então, se por acaso você, por exemplo, é um incapaz, você não tem capacidade para praticar todos os atos da vida civil, você necessitará de uma representação, de um representante, de um assistente, dependendo do grau da sua incapacidade, de um tutor, de um curador e por aí vai. Você precisará de alguém que lhe auxilie em juízo justamente para que você possa praticar os atos da vida civil e para que você possa estar em juízo. Então perceba o que nós conversamos agora há pouco. Um incapaz, um moleque recém-nascido, por exemplo, ele tem capacidade de ser parte.
porém ele não tem capacidade de estar em juízo. Ele tem capacidade de ajuizar uma ação? Claro. Ele tem capacidade de ser réu, eventualmente, em eventual ação? Claro que tem. Mas ele tem capacidade para isoladamente estar em juízo? Claro que não. Ele necessitará de uma representação, de um assistente, de um tutor, de um curador. A capacidade postulatória já é a capacidade profissional. Em regra, tem capacidade postulatória os profissionais do direito devidamente habilitados. Exemplo clássico, né? O advogado. Procuradores, membro do Ministério Público, Defensoria Pública, todos têm capacidade postulatória. Ou seja, eles têm capacidade para postular tecnicamente perante o Poder Judiciário. Eles têm capacidade para postular tecnicamente perante o Poder Judiciário. Então, você, sei lá, um engenheiro ou a pessoa qualquer aí, dentista, qualquer profissão, menos advogado, evidentemente, você pode até, né, ir perante o Judiciário, por exemplo, né, exercendo seu direito de petição. Você poderá peticionar perante o Poder Judiciário. Muito bem, sem problema nenhum. Mas postular tecnicamente em nome de outra pessoa tem que ser alguém que tenha capacidade postulatória. Então, a capacidade postulatória é a capacidade inerente aos profissionais do direito devidamente habilitados. Então, guarda bem isso, tá? Já caiu em prova essas regras. Então, você tem que conhecer. Geralmente, cai em prova as exceções, que eu já vou começar a organizar já para vocês. Mas tem capacidade de ser parte quem tem personalidade jurídica, capacidade de direito, tem capacidade de estar em juízo quem tem capacidade de fato ou de exercício, tem capacidade postulatória quem for um profissional do direito devidamente habilitado. Tudo bem? Agora vamos lá. Temos exceções a essas regras? Claro que nós temos. Então nós temos diversas exceções a esse raciocínio. Então vamos lá. Vamos começar com algumas exceções para vocês aqui. Primeira exceção. Eu falei para vocês que todo mundo que tiver personalidade jurídica tem capacidade de ser parte. Não foi isso? Então tá. Aí eu quero que vocês tomem cuidado com a figura dos chamados entes despersonalizados. Quem são os entes despersonalizados? São aqueles que a lei não lhes dá personalidade jurídica. Eles não são nem pessoas físicas nem pessoas jurídicas, como o próprio nome está te dizendo. Eles são desprovidos de personalidade. Vocês estudam, por exemplo, no direito administrativo, os órgãos, né? A menor unidade da administração pública. Essa menor unidade da administração pública são desprovidas de personalidade, ela é desprovida de personalidade. Não existe você ajuizar uma ação, por exemplo, contra um ministério, contra uma secretaria. Por quê? Porque eles são órgãos. O artigo 75, ele traz alguns ali que nós temos que conhecer. Condomínio, um ente despersonalizado. Mas, por que é exceção, Haroldo? Perceba, ele não tem personalidade jurídica, porém ele tem capacidade de ser parte. Ele irá propor uma ação em juízo e será representado em juízo pelo síndico. O espólio, por exemplo. O que é espólio, Haroldo? Nunca ouvi esse nome esquisito. Espólio são os bens deixados pela pessoa após o falecimento. Então, o patrimônio deixado pela pessoa após o falecimento, tá, é o que você chama, que você designa de espólio, que será representado em juízo pelo inventariante. Será representado em juízo pelo inventariante. A massa falida, patrimônio da pessoa jurídica após a quebra, após a falência, será representada em juízo pelo administrador judicial. Tudo bem? Então toma cuidado com isso.
apesar de serem desprovidos de personalidade, os entes despersonalizados, dei 3 exemplos para vocês aqui, eles possuem capacidade de ser parte. O condomínio pode ajuizar uma ação? Claro que pode. O condomínio pode vir a ser demandado? Claro que pode. A massa falida pode ajuizar uma ação? Claro que pode, sem problema nenhum. Então perceba, eu posso processar o condomínio pedindo uma indenização, o condomínio pode ajuizar uma ação cobrando um crédito e assim sucessivamente. Apesar de desprovidos de personalidade, são entes que possuem capacidade de ser parte, então está na exceção. Então você tem que tomar cuidado com isso em prova, tá? Eles sempre gostam de perguntar quem é que representa esses entes despersonalizados em juízo, tudo bem? E toma mais cuidado com uma coisa, artigo 76 do CPC. Se o juiz detectar um vício de representação, tá, em juízo, então, por exemplo, o condomínio propôs uma ação, mas não está representado em juízo pelo síndico. O que vai acontecer? O que o código determina? O juiz fixará um prazo com a suspensão do processo para ser corrigido esse defeito processual. Então perceba, seja no primeiro grau, seja no segundo grau, o artigo 76 do CPC, ele traz que esses vícios de representação são vícios sanáveis, são vícios corrigíveis ao longo do processo, tudo bem? Então toma cuidado com isso, tá? Toma muito cuidado com esse artigo 75 e 76 do CPC, tá? Continuando, uma outra exceção que eu quero que vocês conheçam. Então vamos lá. Exceções. Vamos agora. 2. Exceção 2. As hipóteses do artigo 72 do CPC. Os casos do chamado curador especial. Primeiro ponto, quem é que exerce essa função de curador especial? Defensoria Pública, tá? A Defensoria Pública é que exerce essa função de curadoria especial, tá? Então é o defensor público que irá exercer a função de curador especial. Quais casos que o curador especial obrigatoriamente tem que ser nomeado no processo? Então toma cuidado. Toda vez que eu tiver um réu preso, revel, sem advogado, toda vez que eu tiver um réu citado fictamente, edital hora certa, que também fique revel sem advogado. O incapaz sem representante. Ou, quarta hipótese, quando eu tiver um incapaz que tenha representante, mas os interesses estejam em conflito. O interesse do incapaz está em conflito com o interesse do seu representante. Isso pode acontecer? Claro que pode. Então, o interesse do incapaz está em conflito com o seu representante. Veja bem, ó, aqui ó, que estão as exceções. O que são exceções, Haroldo? Eu tenho pessoas plenamente capazes, não é o fato do cara estar preso que o torna incapaz. Não é o fato do cara ter sido citado por edital hora certa que faz dele um incapaz. Apesar disso, a lei exige a participação de um curador especial. O curador especial, ele virá ao processo para sanar a falta de capacidade de estar em juízo. Ele virá ao processo para sanar a falta de capacidade de estar em juízo. Então, toma bastante cuidado com isso, tá? Então, ó, quando que eu tenho nomeação de curador especial no processo civil? Muito comum eles perguntarem isso em prova, então você tem que guardar, você tem que decorar, tá? Quais são os casos de nomeação de curador especial? Réu preso, que fique revel sem advogado, tá? O que mais? Quando eu tiver um réu citado fictamente,
réu citado fictamente, ou seja, edital ou hora certa, que permaneça revel sem advogado, incapaz sem representante ou quando o incapaz estiver em conflito com o seu representante. Veja bem, tá? Enquanto durar a sua incapacidade, enquanto ele estiver na condição de incapaz. Imagina, por exemplo, um moleque de 16 anos. Ele é incapaz? É. Ele está em conflito com o interesse da sua mãe. Tem que ter nomeação de curador. Só que ao longo do processo, esse moleque faz 18. Fez 18 anos, acabou automaticamente a atividade do curador especial, tá? Toma cuidado que o curador especial, como eu falei, é uma função exercida pela Defensoria Pública. E o defensor público vai ter algumas prerrogativas. Todos os prazos são contados em dobro, tá? Todos os prazos para ele são contados em dobro. Ele tem a prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos do processo. Então, todos os prazos para o curador especial e defensor serão contados em dobro. Ele tem prerrogativa de intimação pessoal no processo. E, além disso, cuidado com esse artigo, hein? 341, parágrafo único do CPC. Ele ainda tem a prerrogativa de apresentar uma contestação por negativa geral. Ainda tem a prerrogativa de apresentar uma contestação por negativa geral. Ou seja, ele não está obrigado a contestar especificadamente. Ele pode apresentar uma contestação genérica no processo civil? Pode. Ele não está obrigado a apresentar uma contestação alegando fato a fato do que foi articulado na petição inicial. Ele pode contestar genericamente, sem nenhum problema, tá? Então, por exemplo, uma hipótese de um réu citado por edital hora certa, o defensor público não terá contato com esse sujeito e ele pode contestar genericamente. A lei autoriza que ele apresente uma contestação por negativa geral. Tudo bem? Então toma cuidado aí com essas hipóteses de curador especial, tá? Toma muito cuidado e toma cuidado com as prerrogativas da Defensoria Pública, tá? Todas essas prerrogativas que eu listei para vocês da Defensoria Pública. Uma outra exceção que eu quero conversar com vocês, tá? Então nós estamos já na terceira exceção. É a chamada capacidade das pessoas casadas. Capacidade das pessoas casadas. Artigo 73 do CPC, tá? O casamento, ele gera uma série de limitações processuais no sujeito. Então, vamos lá. Continuando com as nossas exceções. Artigo 73 do CPC. A capacidade das pessoas que sejam casadas ou que vivam em união estável. Tá? Então, olha só, gente, o que o código estabeleceu? A pessoa casada, se ela for ajuizar uma ação real imobiliária, então, ó, esse carinha aqui está propondo uma ação contra um réu qualquer, uma ação que envolva direito real imobiliária. O que é uma ação real? Real é toda ação que envolve uma coisa. Então, o cara está reivindicando, por exemplo, um apartamento. Se ele está ajuizando uma ação contra o réu, reivindicando um apartamento, olha o que a legislação exige. A legislação exige que esse cara que é casado apresente em juízo a concordância do seu cônjuge ou do seu companheiro. Então, para ele propor a ação, apesar de ele ser uma pessoa plenamente capaz, será necessário obrigatoriamente a concordância do cônjuge ou do companheiro. Essa concordância recebe um nome técnico, horroroso esse nome, é a chamada outorga uxória, ou também chamada de vênia marital.
chamada de outorga uxória ou de vênia marital. Então, a pessoa casada, quando ajuiza a ação, ou a pessoa que vive em união estável, ela tem que apresentar, isso é feito simples, tá? Na própria petição inicial, basta a rubrica da esposa, do marido, do companheiro. Então, apresentou ali a concordância do companheiro, essa ação pode seguir normalmente. Agora perceba, não se exige litisconsórcio, tá? Não é um caso de litisconsórcio, é a mera concordância, tá? Você só precisa apresentar a concordância, a anuência, tá? Você só vai apresentar a concordância do seu companheiro, da sua companheira, do seu marido, da sua esposa. Você está ajuizando a ação real imobiliária, você tem que apresentar automaticamente ali a concordância do seu cônjuge, da sua companheira. Ela vai assinar, dizendo que está consentindo com a propositura dessa ação. Agora toma cuidado para você não misturar. Se for ajuizada uma ação real imobiliária em face de pessoas casadas, aí já muda. Então, ó, está sendo ajuizada uma ação, de novo, é sempre real imobiliária. Em face de uma pessoa casada, obrigatoriamente tem que ser proposta a ação em face do marido, em face da mulher. Ou companheiros, tá, gente? Casamento ou união estável, tá? Casamento ou união estável. Todo mundo sabe que a união estável você aplica as mesmas regras do casamento, né? Então aqui, ó, o código exige, tá? O código exige aqui a formação de um litisconsórcio passivo necessário. O código exige aqui a formação de um litisconsórcio passivo necessário. Então, obrigatoriamente terá que ser formado o litisconsórcio. A ação obrigatoriamente terá que ser proposta em face do marido, em face da mulher. Então, perceba que a lei cria uma limitação em virtude do seu casamento. Por você ser casado, a lei obriga que seja proposta a ação em face do marido e da mulher. Percebeu? Por você viver em união estável, a lei obriga que seja proposta a ação em face de você e do seu companheiro, de você e da sua companheira, obrigatoriamente. Tudo bem? Agora toma cuidado, tá? Se você leu com atenção, está acompanhando comigo aí, ó, o próprio artigo 73 caput, ele mesmo faz uma ressalva, né? Salvo se casado pela separação total de bens. E ó, presta atenção, hein? Na união estável, ela aplica em regra o regime da comunhão parcial de bens. Então aplica-se para a união estável a regra da comunhão parcial de bens. Mas nada impede que a pessoa faça uma escritura reconhecendo, uma escritura pública, reconhecendo que ela está em união estável, e nessa escritura se estabeleça o regime da separação total de bens. Pode fazer isso? Claro que pode. Você vai no cartório na esquina, faz uma escritura reconhecendo que você está em união estável, mas que a sua união estável está regida, tá, pelo regime da separação total de bens. Você está afastando a regra geral, que é a comunhão parcial de bens. Então, isso é possível? Sim. Aí você cria uma exceção da exceção. A pessoa casada, na separação total de bens, você não precisa, nesses casos, você não precisa de outorga, bem como não precisa de formar litisconsórcio passivo necessário. Tudo bem? Então você dispensa nesses casos. Nos casos que você tenha um casamento pela separação total, ou nos casos que você tenha uma união estável que esteja regida pelas regras da separação total, você dispensa a outorga, bem como você irá dispensar a formação do litisconsórcio passivo necessário.
Tudo bem? E para nós fecharmos, eu quero conversar com vocês uma última exceção, tá? Qual a última exceção aqui? Então, estou colocando 4 exceções para vocês. Agora, uma exceção à capacidade postulatória. Tem certos casos que você dispensa, na verdade, você dispensa a participação do advogado, dando capacidade postulatória para todo mundo. Muito comum, penal, habeas corpus, revisão criminal, reclamação trabalhista, no processo civil, quero que você conheça o seguinte, tá? Quando é possível a pessoa ajuizar uma ação diretamente sem advogado? Então vamos lá. Ação de alimentos, e na lei de violência doméstica, é possível a pessoa ajuizar a ação só por o ajuizamento, não é para a ação toda, sem advogado. É possível isso? Sim. É possível o ajuizamento sem advogado. A lei está dando capacidade postulatória inicial, percebeu? A lei está dando capacidade postulatória inicial. Juizados especiais cíveis, até 20 salários mínimos em primeiro grau de jurisdição. Se você está ajuizando uma ação nos juizados especiais cíveis, Lei 9.099 de 95, e a sua ação tem menos de 20 salários, em primeiro grau de jurisdição, você pode ajuizar a ação sem advogado, sem problema nenhum. Nos chamados juizados especiais federais, juizados especiais de fazenda pública, mesma coisa. Até a competência total, até 60 salários mínimos. Você permite que a pessoa vá sem advogado. Então, perceba, você não tem um profissional do direito, mas a lei permite que a pessoa postule juízo, independentemente de contratar advogado. Então, você está criando exceções à capacidade postulatória. Você está, na verdade, dando capacidade postulatória para quem sequer é um profissional do direito. Tudo bem? Vamos encerrar esse bloco por aqui. Encerramos essa parte de capacidade das partes.